Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Lechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar como funciona a conversão para o judaísmo, Rabino Dani Ashkenazi. Tema polêmico, complexo, cheio de discussões a respeito, mas eu tenho certeza que o Rabino Dani hoje vai esclarecer esse assunto de forma clara e límpida para todo mundo, para entender como funciona esse negócio da conversão no judaísmo. Sempre com agradecimentos, Rabino Dani, a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos empresta os seus estúdios, Rabino Dani, para a gente fazer os nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje nós vamos falar sobre conversão, Rabino Dani Ashkenazi. Como funciona esse assunto tão polêmico do judaísmo, que divide opiniões, que, enfim, como é isso aqui? Explica pra gente, tenho certeza que com a sua explicação todo mundo vai entender. Bora lá. 4.0, manda. Amém. Tomara que assim seja. Bora ver. Até o fim a gente vê o que acontece. Vamos lá. O judaísmo como um todo, de uma maneira geral, diz que cada um tem um propósito do porquê e como ele foi criado. E do berço que ele se encontra, e das raízes que ele se encontra. Então o judaísmo diz o seguinte: cada um deve, aparentemente, manter-se na sua. Não tem propósito nenhuma da conversão. Conversão em si não faz parte de um comando, de um preceito. Não tem um preceito, por exemplo, de você se converter para. O judaísmo é uma religião que ela não é aquelas que procuram pessoas para se converter, tá? Não são pessoas que saem em busca, vem para nós estamos certos, os outros estão certos. Não. A gente preserva a nossa gente e a gente quer manter acesa a nossa chama para os nossos. Mas a gente não tem propósito de trazer nenhum proselitista, de trazer outros para a própria crença. Isso a gente não tem como princípio. Não há um dever, não tem um dever. Procurem trazer pessoas para o judaísmo porque esta é a crença correta, etc. Posso já precisar fazer um parênteses agora, porque eu acho Claro. que tem uma coisa importante aqui. O trabalho do judaísmo é um trabalho para todos os povos. Apesar de que a gente não tem essa intenção de trazer um monte de gente, não vai buscar e tudo mais. Estou falando besteira? Porque Eu definiria um pouquinho diferente do que você está falando. Vamos Tá criar bom, isso segue. aqui. Isso aqui é importante. A gente acredita que todas as pessoas foram criadas com um propósito. Tá? O ser judeu, ele carrega uma quantidade de preceitos maior do que outros povos. No judaísmo, se é que a gente pode dizer assim, existe o ser judeu e existe o não judeu gentil. Tinha um colega que ele falava, só tem duas nações, o judeu e o não judeu. Para o judaísmo, o que importa é que o não judeu ele tem 7 tarefas a cumprir, isso assim, de acordo com a nossa crença. E o judeu ele tem 613 preceitos para cumprir, que obviamente hoje em dia tem muita coisa que era ligada ao templo sagrado, quando existia rei, etc. Então isso aqui diminuiu violentamente. Mas a gente tem uma tarefa e os povos têm uma tarefa. Agora, o propósito não é definitivamente de converter todo mundo, porque cada um tem a sua tarefa a cumprir. Então, se nós temos uma tarefa, vamos chamar assim, é delicado isso, porque a gente não tem que falar dessa maneira, vamos tentar, só para poder, se a gente não sai de um princípio, a gente não tem como verbalizar. Se a minha tarefa está ligada com algo, um foco espiritual, a gente precisa que alguém faça o terreno material, porque é o elo do espírito com a matéria que funciona. Então não adianta eu vir fazer ocus pocus se a Terra não está preparada. E a maioria da população da Terra não é judeu, judeus 0,02. Então você sabe que eles têm uma missão, são filhos de Deus, todos nós somos filhos do Criador do Universo.
Mas Deus criou a pessoa com uma certa entidade, entendeu? Então ela deve, aparentemente, a princípio, preservar aquela entidade. Deveria ela se juntar ao povo judeu para poder salvar sua vida, se tornar gente ou melhor? Não, 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 não. Definitivamente não. Quem diz isso? O judaísmo diz isso. Não porque o judaísmo quer exclusividade. Não, você foi criado assim, você não. Então pronto. Está tudo certo diante de você, o Criador. Sim, as duas criações estão corretas. Nenhuma correção está errada. Nenhuma coisa está Não foi errada. feita E assim, eu não outra estou assada. colocando balança cima, baixo, mais e menos, porque o mundo é necessário com todos os povos que foram criados. Se a gente não diz isto, é uma questão da crença no Criador. O Criador não sabe, não soube o que fez. Certo. Se Deus ele criou dessa maneira, que a diversidade ela é necessária. A diversidade ela é necessária. O primeiro patriarca, ele era o pai de todas as nações. E você sabe que o primeiro patriarca, é curioso, já falando dele, Abraão, nós estamos falando, ele teve um pé em todas as crenças, as maiores crenças. Quer dizer, ele foi o pai do judaísmo, ao mesmo tempo ele tinha um filho Ismael, que foi o pai do islamismo, né, foi o pai das nações, e ao mesmo tempo ele com uma outra mulher chamada Keturah, conforme alguns dizem era a mesma Agar ou não, não importa, até outros falam que era outra mulher, ele criou outras nações que deram a origem a Roma enfim, e ao cristianismo. E ele é chamado Avraham, ele é chamado Avraham. Então, Avramon Goim, Avraham, o pai de todas as nações. Ele tinha que ter um pé com todas as nações. É curioso saber esse detalhe. Um detalhe que as pessoas não sabem, mas isso é nosso. Quer dizer, Deus soube o que faz, soube o que fez, e cada um tem a sua entidade, tem a sua crença, tem o seu costume. Ótimo. Você tem um propósito de virar judeu? Não tem esse, não tem. Sabe, não tem mesmo. Então, o judaísmo difere de outras religiões, principalmente. Já passamos por isso, hein? Estamos falando das 3 grandes religiões do mundo. Quando a gente diz, estamos falando do judaísmo, né, que da onde surgiu tudo. Depois você tem o cristianismo e depois você tem o islamismo, né, que veio depois. Estamos falando em ordem de história. Sim. As outras duas já viveram momentos onde eles queriam converter todo mundo, né? Na época das cruzadas, então você acreditava, ou o judeu acreditava em Jesus, ou ele era simplesmente queimado em praça pública, atos de fé, que aconteceu muito em Portugal, na Espanha foram expulsos, enfim, a gente sabe que isso aconteceu, né, e houve a Inquisição, era uma perseguição muito grande para os judeus, os cristãos novos que mantinham a sua fé e a sua tradição, porque eles não aceitavam, ou você aceita a deidade da religião que eles estão pregando, ou você não deve viver, entendeu? Mesma coisa aconteceu com o islamismo, na época dos almohadas. Então eles obrigavam as pessoas, eles entraram, dominaram a Espanha, tudo, etc. Entraram em países onde eles obrigavam os judeus a se converterem para o Islã. Não, os católicos também. Estou falando. Mas você nunca vai contar na história que judeus... Isso que eu estou te querendo. Eu queria te mostrar que o contrário não é real. Você está entendendo? Os judeus não têm interesse de converter ninguém. Tá? Então, sai do princípio que o judeu entende que você tem um porquê que você segue. Então, segue a tua crença, etc. Agora, proibir alguém de querer pregar uma fé porque ele se identifica com ela, então o judaísmo não é contra isso. Faz parte da Bíblia. Da gente, de uma pessoa que eu me identifiquei com a tua crença, então eu quero assumir para mim aquilo que você acredita, porque faz sentido para mim, minha alma pede, eu me identifico com isso, eu quero me tornar tal. Então, como é que funciona isso dentro do judaísmo? Aí sim, a Bíblia fala, olha, uma pessoa ela é chamada de ger, que é um convertido, e diversas passagens e diversas leis no judaísmo tem que o convertido, como é que ele deve fazer certas coisas. Então tem várias leis no judaísmo para o convertido que veio. E uma das mais lindas que deve ser falado aqui, apontado aqui, dito com, sabe, negrito e bem claro, é que a Bíblia manda você amar o convertido 2 vezes. Então a Bíblia já sabia que o convertido ia pastar, ia sofrer, porque senão a Bíblia não ia mandar, ela tem que amar de 2 vezes. Você tem que amar o judeu ter sido uma vez, amar o convertido ter sido 2 vezes. Por quê? Porque sabia, né, creio eu, entendo eu,
que já que existe uma dificuldade muito grande de alguém abandonar, enfim, o celular, a sua crença, etc., e se identificar com alguma religião. É difícil esse transtorno para ele. Então, a Bíblia fala, toma cuidado de você não afligi-lo, de você não lembrá-lo do passado dele, de não apontar quem ele é, etc. Ama ele, você tem que amar ele 2 vezes. Se a Torá, para nós, a gente sabe que a Torá é a ciência divina. Então, se a Torá já diz isso, porque sabia muito bem a Torá, que é aquilo que a gente vê. Infelizmente, a real é que existe um preconceito muito grande. Tanto é que a Bíblia está falando para você amar 2 vezes. A Torá não fala para você ter preconceito, ao contrário. A Torá ela diz o seguinte: toma cuidado de não afligir um convertido, porque você também era convertido no Egito. Isso. No Egito, a gente era descendente de Abraão, tudo, etc. Mas o povo não fez circuncisão, nem tinha sido entregue ainda a Torá. Tivemos que nos converter para se tornar o povo, então, com a nova missão de cumprir os 613 preceitos, que isso já aconteceu no ano 2448. Abraão nasceu em 1948, 2004. Abraão é o primeiro judeu, mas não existia povo judeu. O povo judaico nasce com a outorga da Torá quando saímos do Sinai. 50 dias que saímos do Sinai, no dia 6 de Sivan, em 2448. Saímos do Egito. Oi? Saímos do Egito, fomos para o Sinai. Isso, não, a gente saiu do Egito, foi para o deserto Sinai. Então a gente saiu do Egito e a gente foi para o Monte Sinai. Isso. Fomos para o Monte Sinai para poder receber a Torá. E tá bom, ali a gente recebeu, então ali a gente teve que fazer circuncisão, a gente teve que se converter, teve um processo de conversão para poder se tornar, então, como chama a Escritura, o povo escolhido para essa tarefa. Somos escolhidos a partir de então, vocês têm que cumprir essa tarefa. Está tudo certo. Agora, se alguém quer vir e se conectar eu quero fazer essa tarefa, o judaísmo, a única coisa que exige dessa pessoa, de uma pessoa como essa, é sinceridade. Uma sinceridade real. Quer dizer, você quer se converter para quê? Então, quando a gente pega conversão, o tema conversão geral, popular, que a gente diz, não, eu quero me converter porque eu quero me casar. Quero casar. Então, eu quero me casar, eu quero me converter porque eu quero fazer business com judeus, porque fazer business com judeus dá certo. Você pensa que dá certo. Não, é bom fazer business com judeus. Então, é outros interesses. Você não está interessado realmente na ideologia. Então, para converter para o judaísmo, os rabinos que são os responsáveis, aqueles que pregam a religião, aqueles que têm autoridade por ter estudado a lei e determinar a lei, os vários legisladores da atualidade, eles vão checar se aquela pessoa realmente de fato, é isto que ela quer. E se realmente, de fato, é isso que ela quer, por que não trazer mais uma alma, agregar mais uma alma, para poder estar com o nosso grupo para fazer a nossa missão? É muito nobre. E uma pessoa como essa deve ser amada 2 vezes. E uma pessoa como essa, sabe, é muito nobre, porque, querendo ou não, veja o que ele fez. Mas, para isso acontecer, eu gosto de usar exemplo, é igual você vai falar para um corintiano que vai virar palmeirense ou vice-versa. Você não vai aceitar ele no teu grupo. Você vai virar casaca, você tem que mostrar que você virou uma casaca. Você tem que ser muito mais radical do que o próprio cara que nasceu ali. É assim que funciona. E isso que acontece nas conversões. Da maneira, obviamente, papo caché aqui. Então, falando papo caché, eu estou aqui, o papo reto, e explicando abertamente como é que funciona a conversão no modo ortodoxo. Por quê? Por que demora? Por que é difícil? Porque a gente quer ter certeza que agora eu vou brincar, obviamente, parentes conscientes, que esse louco que quer assumir o judaísmo, então ele realmente é isso que ele quer. Ele é um louco assumido. Isso, precisa ter certeza que o cara é um louco assumido, porque não é possível que é isso que ele quer, porque é tão difícil o judaísmo. Então, o cara quer assumir um fardo desse, precisamos certificar. Quando se certifica que ele realmente é isso, quem vai negar? Você sabe, ele já está cumprindo, é isso que ele faz, é isso que ele gosta, é isso que ele está, etc. Então vem a Torá e fala, toma cuidado com ele. Não lembra ele do passado, ama ele 2 vezes, etc. Isso está escrito na Bíblia. É muito difícil? Os 2 caminhos é difícil. É difícil o caminho pro convertido. E é difícil o caminho pro segregado, que vive no segregado, falando, puxa vida, então vamos acolher ele. Puxa, mas quem é ele? Sabe, você fica com aquela pulga atrás da orelha. Não deveria.
Por isso que a Bíblia fala, então você tem essa dificuldade. Então, por isso que o serviço, o trabalho de conversão real, autêntico ao judaísmo, é algo que demora, porque a gente tem que certificar a primeira coisa, que a pessoa ela entendeu para onde ela está pegando, o que ela está levando para casa. Porque judaísmo não é fé, sabe? Para muitos para muitos judeus infelizmente, quer dizer que eles não praticam. E óbvio que o convertido, de acordo com a ortodoxia, tem que ser muito mais judeu do que o judeu nato. O judeu nato não precisa fazer nada além de ter nascido de um ventre de uma mãe judia para ele ser judeu. Outra coisa igual brasileiro que nasceu aqui é brasileiro. Isso, brasileiro. E outra coisa também que não existe no judaísmo é o contrário. Um judeu nunca se converte para uma outra religião. Isto não acontece. Ele mesmo que praticar outras coisas, pode fazer o que ele quiser, mas ele é um judeu. Ele é judeu. Ele é um judeu. Se a gente vai encontrar ele vai sugerir para ele colocar tefilin, se vai colocar tefilin, colocou mezuzá, o cara precisa de mezuzá na casa dele, ele precisa colocar. Por quê? Não, mas agora eu sou cristão. Não, você pensa que é. Você não é. Porque, por essência, você é um judeu. Um judeu, ele não se converte para outra religião baseada na nossa crença. Ou seja, mesmo que ele pratique outra crença. E para outra crença, sim, ele é considerado cristão porque ele acredita em Jesus ou no Muhammad, no Maomé, no Islã, e ele é considerado. Para o judeu, eu vou olhar ele sempre como judeu. O judeu sempre vai olhar como judeu e Hitler também é olhado como judeu. Hitler também. Ele também é olhado como judeu, com certeza. Então, mas eu só estou comentando que no judaísmo não tem conversão do outro lado. E por mais que a pessoa vive distante, ou até mesmo que nasceu entre gentios ou entre pessoas de outra crença. Aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial, crianças que foram salvas por não-judeus, foram criadas como não-judeus. Eles são judeus por nascença. O que ele precisa fazer conversão? Não. Esse judeu não precisa fazer conversão. Mas ele não fez bar mitzvah, ele não fez cerimônia, ele é judeu, acabou. Não tem, acabou, ele carrega por essência, a alma dele é uma alma judia. Você não fez brit? Oi? Você não fez brit? Você não fez brit, tem que fazer brit, mas ele é judeu anyways. É um judeu que não fez brit, mas é judeu. Esse tema é um tema muito polêmico, muito complexo, porque, na verdade, as leis judaicas, analisadas pelo mundo ortodoxo, o autêntico, né? Como a gente diz, né, para nós. Exato. Quer dizer, o verdadeiro, sem reforma. Sem reforma, isso. Porque também os outros movimentos chamam reformistas, né? Também são pessoas que estão reformando as coisas de uma outra maneira. Cobre a verdade, Então, assim, quando a gente lida com a verdade, com a lei nua e crua, o que uma conversão religiosa obriga a pessoa a fazer não é que eu aceitar, né? É conseguir praticar na vida cotidiana tudo que a lei manda. Não dá para ser leniente. Não dá pra mas você pode não fazer aquilo, você pode fazer isso. Você fala, pô, mas o cara nasceu judeu, ele não faz. Sim, mas ele já nasceu judeu. Agora, o cara que não nasce, que quer se converter, ele tem que aceitar que as leis são aquelas, praticar essas leis e não transgredir então, as veja leis. Só. Então, aqui é um detalhe que há controvérsias e é importante a gente dizer aqui como um papo, já que a gente está falando. Quando a gente aborda esse assunto, então a gente diz o seguinte, calma aí, será que se espera para aquela pessoa praticar tudo que está escrito ou não? Basta ela acreditar que tudo é isso e ela está no processo desde que ela assume os maiores, o Shabat, o Kasher, a pureza familiar, então, são coisas que são core do judaísmo, e o resto, ele está indo, está aprendendo, tá? Para muitos, é suficiente, mesmo através da ortodoxia. Então você tem maneiras de como falar, calma aí, ele já está fazendo isso, tudo, agora o resto é isso tudo, porque a gente vê que ele abraçou, ele está fazendo, ele quer, ele está aprendendo, ele está cumprindo, ele está crescendo como qualquer um, entendeu? Que cresce, etc. Então, precisa ter o mínimo básico. Se não há mínimo básico e só tem fé, sem ação... Não é um mínimo. É um mínimo belo pacote. Belo pacote. Tem Shabbat, Kasher, só isso daqui já é uma para aqueles que... Mas você sabe que você está falando tudo isso e eu estou pensando aqui comigo que o processo para você se tornar qualquer coisa, se tornar um engenheiro, se tornar um médico, cara, é um processo de uma vida inteira.
Você vai ter que fazer infantil, depois ginásio, depois colegial, não é mais esses nomes, não tem problema. Depois colegial, depois faculdade. E se você quiser, depois faculdade, você se forma bacharel. E aí, depois, se quiser, você vai fazer mestrado, doutorado e tudo mais. Mas é o que você falou, aí o cara bacharel, ele já é advogado, já é médico, não consegue fazer aquele, né, o super, ultra, mas já se formou, ganhou o diploma, que é basicamente o que você está falando agora. Mas o que eu quis colocar é que todo o processo de transformação, como, por exemplo, você virar um médico engenheiro, demorou uma vida inteira. A vida é literalmente uma vida inteira. Você com 23, 24, 25, 26 anos da sua vida, quer dizer que você vendeu 30 anos da sua vida quase para conseguir chegar lá. Quando você vai se transformar numa situação dessa, onde você quer partir para uma nova linha e uma nova forma de pensar e de agir e de acreditar em leis e tudo mais, também não é um negócio simples. Não é um negócio que vai acontecer do dia para a noite. Isso não tem como. O que me chama a atenção na questão do judaísmo, com relação à conversão e convertidos, é que os maiores líderes do povo, entendeu? São pessoas que são descendentes de convertidos. E isso é uma coisa extraordinária, né? Então você pega, por exemplo, a gente está estudando essas porções agora, começamos com o segundo livro da Torá. Moisés casou com a Tzipora. A Tzipora, ela era convertida. Tzipora, imagina, a esposa de Moisés. Moisés, ele tinha uma esposa chamada Tzipora. Essa mulher Tzipora, ela era filha de um idólatra number one, o maior idólatra da história, onde ele testou todas as idolatrias do mundo. E ele era o sacerdote de Midian, na época. Ele tinha 7 filhas, e uma das filhas casou com Moisés. Quer dizer, obviamente, ela abraçou o judaísmo. O próprio sogro dele, que ganhou uma porção na Torá, Yitro, que, aliás, nesta porção dele é que está os 10 mandamentos. Só, hein? Só. A porção de Yitro. Moisés não tem porção no nome dele, mas o sogro convertido tem o nome na porção, chamado de Yitro. Toda a dinastia de todos os reis de Israel veio da bisavó do rei Davi, que ela chamava Ruth. Ruth era de Moab, era moabita, ela é uma convertida. E de lá veio toda a dinastia dos reis de Israel. O Messias, que a gente espera, o rei Mashiach, é descendente de Ruth, que era de uma pessoa de Moab. Está entendendo? Então, ou, por exemplo, quando você pega todo o Talmud, um dos maiores rabinos do Talmud, que é a lei oral, que explica, que interpreta os versículos da Torá escrita, são ensinamentos de Rabi Akiva e seus 5 alunos. Rabi Akiva, o pai dele era convertido. Yosef, o pai dele chamava Rabi Akiva ben Yosef Hager. O pai de Rabi Akiva era convertido. Rabi Akiva era leigo durante 40 anos, não sabia nada. Há 40 anos ele começou a estudar e depois dos últimos 40 anos da vida dele ele lecionou, viveu 120 anos. Um dos alunos de Rabi Akiva, um dos maiores sábios dos alunos de Rabi Akiva, além do famoso conhecido Rabi Shimon Bar Yochai, que ficou na caverna por 13 anos e também ensinou muito da Torá oral, muito, ela parece, é outro sábio, chamava Rabi Meir. E Rabi Meir Balanés, conhecido como Rabi Balanés, está escrito que toda a Torá oral é ensinamentos de Rabi Meir de acordo com Rabi Akiva. Rabi Meir, ele é descendente de Herodes, que se converteu para o judaísmo. Herodes, não, era o imperador romano, não é Herodes. Imperador romano, quem era imperador? Imperador na época da destruição do segundo templo, que Nero! Perdão, desculpa, Herodes. Nero, esses nomes igual Nero não quer isso, está sendo agora. Estou vendo a Gemara agora aqui. Agora fala, ele era descendente de Nero. Nero, de acordo com a história. Destruiu tudo. De acordo com a história. Esse é o cara que destruiu tudo mais um pouco. Porque, não, de acordo com a história romana, ele ficou louco. Claro, se converter para o judaísmo, vira louco. Qualquer um que se converte para o judaísmo vira louco, tem que ser louco. Eles falam que ficou louco. Ficou louco por quê? O que eles vão falar aqui? Nero se converteu para o judaísmo?
Uma vergonha para Roma dizer que um cara se converteu. Você está para o judaísmo. Ah lá, você tem Tito, destruiu o segundo templo. Ele era o general que destruiu o segundo templo, Tito, né, romano. O Tito, ele tinha uma irmã que tinha um filho, e esse filho se converteu para o judaísmo. Maior vergonha para Roma, entendeu? Que de repente ele chamava Onkelos, o convertido, e foi o cara que escreveu a tradução da Bíblia para o aramaico, que está impresso nos nossos livros hoje em dia. Sim. A tradução da Torá no aramaico mais conhecida é de Onkelos, Onkelos o convertido, que era sobrinho de Tito, filho da irmã de Tito. Então, quando a gente pega, sabe, e toda aquela época, Shmaya e Aftalion, na época da Ética dos Pais, também eram convertidos, essa época, logo no início, eram gigantes, gigantes da Torá. Mas a gente teve uma época que complexo, né? Porque a gente quer comparar com a história atual e naquele momento a história era muito diferente da de hoje. Tudo bem, não dá para explicar por que essa linhagem virou a linhagem de Mashiach, por que essa linhagem virou isso aqui, tudo bem, difícil de entender. Porém, do outro lado, a gente tinha o judaísmo sobrevivendo como sobreviveu até hoje, no meio de muita destruição, né? Rolando muitas destruições naquele momento, tipo, imagina, conquistava um reino, tipo Roma. Roma era dona do mundo, a Babilônia era dona do mundo. Então, o mundo era Grandes aquilo. impérios. Grandes impérios que eram donos de tudo aquilo ali, né? Alexandre o Grande. Exato. E aí eu acho assim, quem tinha uma certa espiritualidade, o judaísmo talvez era a única âncora de espiritualidade real, assim, daquele momento. Entende o que eu quero dizer? Tipo, hoje você talvez tenha aí outros caminhos que te dão um certo, mas naquele momento era a pedra, a luz, o sol, ou você, entendeu? Tipo, você tinha o judaísmo que não falava de nada disso, falava de um Deus único. Então, sim, eu acho que isso aqui impactava muito quem naquele momento era um pouco mais espiritualizado, entende o que eu quero dizer? Porque o cara naquele momento, ele não tinha catolicismo muçulmano, não tinha nada disso acontecendo, não tinha budistas, quer dizer, budistas devia ter, mas nem estava num outro lugar do mundo. Tinham muitos filósofos na época, tinha os filósofos gregos, tinha os grandes filósofos, tinha Aristóteles, você tinha grandes filósofos que realmente eles abordavam sobre isso, como é que funciona, o que é Deus, o que não é Deus, uma entidade é um ser, sabe, tudo eles falavam sobre isso. Por exemplo, você teve Maimônides, que ele veio na sua época, ele escreveu o Guia dos Perplexos, que é um livro bem... porque ele viu que teve um período que toda essa filosofia, a filosofia grega entrou pesado e os nossos começaram a ler também essas filosofias e começaram muitos a acharem que todas as teorias e todos os ensinamentos dos filósofos tinham razão, e Maimônides foi lá e escreveu o livro Guia dos Perplexos para poder debater com eles sobre a teologia, enfim. Foi um negócio interessante, que sempre teve isso, na época do helenismo, na época dos gregos sírios, teve a mesma coisa. Então a gente vê que eles deram muito ênfase no físico, né? Os gregos, os romanos deram muito ênfase no físico, não sei, lá. Levou muito dos nossos, a gente teve que segurar a onda, porque sempre tem, né? Não, o mundo é assim, né? Tipo, é isso, a gente convive poucos no meio de muitos. Sim, então, tem esse negócio que vai acontecendo, pouco, né? Vai acontecer nesse caminho das pessoas. Mas que é legal que essas conversões ocorreram e trouxeram gente gigantes que se não fosse estas pessoas, essas almas convertidas que agregaram no judaísmo, elas mantiveram acesa a chama judaica. Quer dizer, olha só quanto a gente deveria dar muito mais valor, vamos dizer assim, a um verdadeiro converso e não fazer pouco caso, como às vezes a gente convive com alguns convertidos, né? Aliás, mais do que alguns, é bastante gente. A gente convive com convertidos ortodoxos convertidos, e a gente vê que a prática deles é muito profunda, geralmente. A maioria deles, a prática é muito profunda. Que se converteram, a gente até esquece que eles se converteram. Na minha comunidade é muito comum isso. Exato. Eu não vejo o cara como convertido. Exato. Porque para mim Exato. É nossa gente igual, então isso que eu acho bonito. Deveria ser assim, em qualquer lugar deveria ser assim. Eu entendo, a gente tem que também botar um crédito aqui.
o que acontece? Vamos imaginar, se você está num meio ortodoxo, a gente está falando tudo meio de ortodoxo, meio ortodoxo, não tem muito o que fugir. Olha, eu estou aqui, você agregou isso, tá bom, então é isso que você está sendo. O problema é quando não é. O problema começa quando o judeu que ele não é ortodoxo, então, ele, através da ortodoxia, não existe um convertido não ortodoxo. Mas o judeu não ortodoxo existe. E aí entra um conflito de valores. Claro. Porque se um judeu não ortodoxo, ele quer casar ou quer estar com alguém, gostou de uma pessoa, e quer convertê-lo para o judaísmo, se a gente vai converter este sujeito para o judaísmo de acordo com a lei, quem não vai querer ele é a própria namorada. Isso. Com certeza. O namorado não vai querer. Eu não quero um cara religioso. Com certeza. Até entre judeus tem isso. O judeu religioso não quer o judeu o não religioso. Fala, Deus me livre esses caras aí. Acontece muito. Eu já peguei tanto isso. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm para mim, você pode ajudar a converter? Eu falo, toma cuidado. Se eu ajudar a converter de acordo comigo, eu acho que ele não vai te querer ou você não vai querer ela. Porque a tua realidade não é cumprir. E eu vou trazer ele para uma realidade de cumprir. Então, das duas, uma. Entendeu? Ou vocês casam, quer dizer, ou você vai ter que seguir, ou, entendeu? Ou ele vai te abandonar, porque, de novo, não é a realidade. A verdade é que eu acho, em todas as tribos, vamos falar assim, se a gente pode falar, porque a gente foi 12 tribos também, então não tem problema falar que a gente é uma tribo. Mas em todas as tribos, você tem as práticas daquela tribo, você tem as tradições daquela tribo, você tem tudo daquela tribo. Uhum. É lógico que tem gente que anda mais afastado disso, tem gente que anda mais perto disso, isso tudo é verdade. Porém, a verdade daquela tribo, ela existe, é real. Não adianta falar, não, isso aí, historinha, porque não é verdade, né? Então, tipo, tenho certeza absoluta que se você for para o Havaí, as tribos tradicionais do Havaí, ou os indígenas nos povos aqui, nas matas, nos agrestes e matas brasileiras, cara, hoje eles já se adaptaram também, porque até eles se afastaram das tradições deles, né? Isso que é pior da história. Porque não eles também não conseguiram manter. Mas eu digo, se manter na tradição é uma coisa difícil, porque supostamente, quando você tem uma tradição tua que você mantém, e as pessoas que vão se afastando, e mais aqueles que vão chegando, vão geralmente levando um teco mais para longe. Então, é difícil você conseguir construir essa unidade, essa pessoa que quer participar dessa unidade, onde tem tanta bagagem e tanta tradição. Acho que essa é a palavra melhor que pode ser, envolvida ali naquele lugar. Porque, cara, o cara fala, pô, mas tudo isso não. Aqui já é muito, cara. Pô, mas pra que tudo isso aqui, cara? Entendeu? Eu acho que esse é um dos grandes segredos do judaísmo, quando a gente olha diante de outros que nem você falou, que têm tradições. O judaísmo prega ação. Então, a religião não é uma religião teoria de fé, é uma religião de ação. E o que acontece? Todos esses detalhes do judaísmo, que envolve a pessoa em todo o seu ser, desde quando ele acorda até que ele vai dormir, desde quando ele vai no banheiro, desde que ele lava a mão, desde que ele lava os olhos, desde que ele escova os dedos, tudo. Então, o que acontece? Todos esses detalhes do judaísmo, quando tem grupos de pessoas que seguem, mantém isto vivo. Sim. Porque se você fica só na teoria, e só na fé, etc., e não na prática, aquilo acaba. Agora, quando se exige da pessoa todo dia, o que acontece? Eu costumo dizer assim, imagina se hoje a gente tivesse a oportunidade de rever Moisés. Ele veio aqui visitar a gente, vamos lá, ele pegou uns dias de férias, deixa eu ver como é que está a galera no Brasil. Ele ia vir, Moisés ia aqui, e a gente ia conversar, ia ter um diálogo com ele de boa. Ele ia me entender, eu ia entender ele. A gente ia falar a mesma língua. Loucura. Eu quero que se aponta um outro, qualquer religião. Que chegar um cara de 3.000 anos atrás e o cara vai falar a mesma coisa. Não vai. Verdade. Vai falar uma coisa, vocês ainda estão comendo kasher, não sei o que, mas a mesma coisa lá. E tá matando o boi direitinho, e a galinha também. Continuamos. Que peixe vocês estão comendo? Só com escama e barbatana? Aquilo que escrevi, aquilo que Deus me deu lá no Sinai. Puxa vida, que legal. Não, e pior que manter diálogo. A gente vai falar a mesma língua. Sim.
Não pode isso, pode aquilo, como tá teus filhos na escola, estão na yeshiva, carne com leite vocês não estão misturando, né? Não estamos, né? Legal. Sabe, isso é uma coisa extraordinária quando a gente vê. Algo que a gente não vê, porque nas demais culturas se perdeu. Se perdeu porque não tem mais ninguém que faz isso, não tem mais ninguém que faz aquilo, não foi escrito, não foi preservado, não foi exigido, entendeu? Não faz parte do cotidiano. Então, agora você falou uma coisa ainda mais interessante, porque falam que a religião ortodoxa ela não se moderniza, né? Que não tem modernidade, que não sabe fazer, tal. E agora você falou uma coisa que é muito interessante. Vamos falar que Moisés chegasse aqui, fizesse essa visita, Abraão, e você Moisés. fosse no japonês. E Não. aí ele ia falar, que é isso? Ah, esse aqui é peixe cru. E você fosse discutir com ele ia falar assim, então tudo bem, tá certo, vocês podem comer mesmo, isso aqui pode mandar bala. É peixe cru do Quero... escama-batana, tá bom. Escama-batana, fez o quê, tá, beleza, pode comer, isso aqui tá liberado mesmo, isso aqui beleza, tá liberado. Entendeu? Então, tipo, o que eu acho que as pessoas querem, mais modernas, no reformismo, que as pessoas querem, é mudar a lei que está escrita, cara. E no judaísmo não tem essa opção, porque quem escreveu a lei, cara, foi o rei do universo e acabou, e ele escreveu, e é isso aí, aquela do New York Times, lembra aquela do New York Times? Foram publicar, eles estavam querendo fazer, New York Times, como é que vai ser o New York Times no ano 2100? Então eles estavam colocando o que vai ser a matéria de capa, como é que você vai saber o que vai ser a matéria de capa 2100? Então eles colocaram, já que viram que a New York Times, número tal 2100, ia cair numa sexta-feira. A única coisa que eles escreveram horário de Shabbat vai ser Exato, o horário da vela é certeza absoluta que vai ser. Não vai mudar. Isso é a única certeza que você pode ter que em 2100, numa sexta-feira, o horário de Shabbat vai ser assim. Vai ser essa aí. É incrível, né? Isso obviamente que vai gerar uma polêmica, porque a gente está num mundo que vai evoluindo de uma certa maneira e as pessoas vão tentando chegar num lugar com novas leis, com novas possibilidades, e o judaísmo é a lei de Deus que ele entregou uma vez e falou, essa aí, boa sorte, e vai em frente, entendeu? Assim, mas tem um negócio que eu não sei, essa é uma visão minha, não sei se ela é uma visão com 100%, mas a gente reza muito, né? Toda hora reza. E a gente fala que todo o trabalho do judeu é refinar o mundo para que Deus faça isso aqui um lugar melhor para todo mundo morar. Que chegue Mashiach, que a gente vai ter um lugar, que o mundo vai ser justo, não vai ter dor, não vai ter sábado, não. Preparar o mundo para uma revelação divina. O mundo precisa estar apto para receber essa Por isso que eu falei que o trabalho do judeu, e isso uma vez o Rabino Alpern falou, o Rabino da nossa sinagoga falou que eu achei isso lindo, ele falou, se as pessoas soubessem a força que tem um judeu rezando no Templo de Jerusalém, eles iam construir o Templo de Jerusalém, iam botar a gente lá dentro e iam deixar a gente sair de lá. Porque ia fazer a gente ficar rezando sem parar lá dentro. Porque a verdade verdadeira é que é um trabalho para o mundo, não é um trabalho para nós. Você não está fazendo isso. Lógico que você vai ser beneficiado, não tem dúvida nenhuma, mas o trabalho, e é isso que eu acho que também às vezes as pessoas esquecem, é para todos os povos do mundo. Não é um trabalho. Deus não vai aniquilar os povos do mundo para ficar os judeus aqui quando chegar a Mashiach. Não é isso. É totalmente o inverso disso. As pessoas vão continuar aqui, todo mundo vai viver muito bem, obrigado, sem guerra, sem luta, sem briga, sem doença, blá, 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 blá. Então, assim, eu acho que essa discussão que existe num dos pontos, por exemplo, que é o ponto da conversão, e que tem gente que leva para o lado mais reformista, que, como você falou, é bom citar esse nome, porque de fato é reformista mesmo. Estão tentando fazer uma reforma e uma mudança nas leis e na forma de que elas devem existir no dia a dia. Falam até que é a historinha da carochinha, algumas coisas, falam que é sentido figurado. Sim. Mas interpretam de outra maneira. Interpretam de outra maneira, perfeito. Para o nosso lado dos religiosos, você pode não fazer, mas aquela lei é a lei. Foi o que a gente já até falou aqui, eu posso passar no farol vermelho. Eu passo, sim, mas a lei não pode, sim, mas eu passo. Sim. Então, assim, a gente pode não fazer, mas não é por isso que deixou de ser lei. E eu acho que é aí que está uma questão importante. Eu acho importante, já que o tema é conversão, porque aqui falamos da conversão de uma pessoa que quer, etc. Quando a gente fala de uma conversão para um relacionamento, daí dá para entender um pouquinho por que judeu procura casar com judeu. Então, um papo cachorro falando de conversão. A gente entende o seguinte,
quanto mais próximo você tem alguém da tua cultura, da tua casa, tem mais chances do relacionamento dar certo, porque as culturas dos povos são muito diferentes, né? Então, é verdade que pessoas de uma cidade próxima, que tem a mesma cultura, a mesma alimentação, etc., pô, é isso que a gente viveu, facilita. E mesmo, por exemplo, na cultura judaica, que você tem judeus do Ocidente e do Oriente, já é uma discrepância muito grande de costumes, de ideias. Não é fácil. Não é fácil, já é um pouquinho diferente. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem duas pessoas que estão na mesma cultura, porque mesmo entre Ocidente e Oriente, tudo bem, mas pensa é pensa. Tem muitos detalhes diferentes um do outro, mas a festa está aí, Hanukkah está aí, o calendário está aí. O problema começa quando você agora está trazendo uma pessoa. Vamos imaginar agora com as conversões mais comuns que a gente vê. O Papo Kasher que a gente está falando aqui no Brasil como um todo é o seguinte: o judeu ele é de tradição judaica, mesmo que ele não é totalmente ortodoxo, a família exige, ou ele por alguma razão exige, que o outro, o cônjuge, ele deve se converter para o judaísmo, porque senão eles não aceitam. Tá certo? Ou ele mesmo não aceita, o cara ou não aceita, a menina mesmo não aceita. Ou a menina não aceita, ou o menino não aceita, depende, quer converter o outro cônjuge. Né? Isso. O cônjuge, não importa qual, se é homem ou mulher, quer converter ele para a tua, porque e normalmente é uma exigência que vem maior, pelo menos assim eu vejo, na minha comunidade, que judeus exigem muito mais do que o outro, cara, quer casar, porque mesmo entre os cristãos, você tem muitas pessoas que, uma grande maioria de cidades grandes, não são pessoas ortodoxas, cristãos ortodoxos. A gente vê mais ortodoxia no interior, nas cidades do interior, muito mais frequências de igrejas, etc. E a própria crença em si, uma cidade grande, tipo, muitas pessoas, sou cristão, não faço nada, Natal, festa, acabou e pronto. Quer dizer, não vou todo. Bom, como a incidência em Tel Aviv de ortodoxos é menor. Sim, exato. Tudo depende da cidade grande é assim. Exatamente. Vai comparar Jerusalém e Tel Aviv, é bem diferente uma coisa da outra. Então, isso acontece em todo lugar do mundo. Agora, o que acontece é o seguinte. Imagina, por que você está fazendo uma coisa dessa? Então, uma vez, alguém perguntou para o Rebbe, essas histórias são muito bonitas. Falou o seguinte: eu já conversei com ela aceitou se converter, eu quero trazer, ou ele se aceitou se converter, eu quero trazer não sei o que mais. O Rebbe falou o seguinte: você gosta dele? Eu falei: eu amo ela. Eu falei: o que você está fazendo isso com ele? Porque você está afastando ela do pai, você está afastando ela da religião dela, você está afastando ela das festas dela, da cultura dela, de tudo, etc. É isso que você fala, que você gosta dela? Pô, e você gostar de alguém? E você gostar de alguém, você está tirando a pessoa. Ela tinha uma vida antes, e agora por quê? Você está trazendo ela para uma cultura, e isso não é verdade. Isso não se faz com uma pessoa. Você está desconectando ela das raízes dela, ela não vai poder mais frequentar as festas da casa dela conforme a crença dela. Dani, eu não era religioso, ser religioso já é difícil. A gente estava conversando isso hoje, é difícil. Não é que é difícil ser religioso, é difícil cumprir tudo. É difícil cumprir o básico. É muito difícil cumprir o básico. A gente sabe. Porque antes disso não tinha o básico. Então, fazer o básico agora já é tudo muito complicado. É muito complicado. Isso que é a tua crença natal. Isso. Vai trazer um cara de fora. Por que você vai fazer um negócio desse? Você está gostando. Isso quer dizer gostar dele. Se você gosta dele, deixa ele em paz. Você está entendendo? Procura alguém faz sentido isso. Faz sentido essa. Depois tem uma história que precisa falar de conversão aqui, preciso contar essa história, que é uma das histórias muito bonitas que aconteceu com alguém que era um italiano. Esse italiano, ele frequentava, ele viajava muito para Antuérpia, mexia com pedras preciosas, joias, não sei mais, ia para Antuérpia. Quando ele ia para Antuérpia, ele frequentava os farbrengens, as reuniões racídicas, etc., os encontros racídicos com o Shelia do Rebbe na Antuérpia, que se chama Rabino Shabbatai Slabatitsky. Esse é o nome do Rabino, Shabbatai Slabatitsky. E é um cara extraordinário, esse Rabino. Realmente, ele é israelense. E esse cara estava frequentando, vindo muito, e de repente ele parou de vir. E outro dia o Rabino falou que ele veio, ele falou: faz tempo que eu não te vejo. Eu falei: eu queria conversar com você depois. Então, ele foi conversar com ele depois, ele falou o seguinte: olha, Rabino, é o seguinte,
Eu não vim porque eu me envolvi com alguém, eu quero casar com essa pessoa da minha vida, é a pessoa que eu quero viver, sabe, a tampa panela, minha alma gêmea, enfim, etc. Só que tem um único detalhe, ela não é da minha crença, etc. Ela falou, você pode me ajudar? Eu falei, vamos, eu vou te ajudar. Vamos tentar te ajudar. E foi para todos os rabinos do local, para poder ver se poderia. Obviamente, esse jovem não era praticante, agora quer trazer uma pessoa não praticante. Então, ortodoxos de novo, sabe? Puxa vida, não tem nada a ver, sabe? Não é assim que funciona, etc. E, obviamente, não quiseram ajudá-lo porque viram que não vai dar match, não tem como na ortodoxia fazer isso que acontece, não está assumindo o pacote inteiro, aquela coisa toda que falamos no início do programa. Até que ele falou, olha, ninguém quis me ajudar aqui. Ele falou, você está convicto que ela é para você? Eu falei, estou convicto que ela é para mim. Então fala o seguinte, você faz negócios em Nova York, não faz? Eu falei, faço, de vez em quando eu vou para Nova York. Ele falou, vamos marcar um domingo, a gente vai junto no Rebbe, você fala para o Rebbe. Fala para o Rebbe que vamos ver o que o Rebbe vai te responder. É linda essa história. E realmente, o Shabbat Slavatsky passou no Rebbe e ele estava logo em seguida, ele falou, Rebbe, eu quero te fazer eu tenho uma mulher, eu quero me casar com ela, eu gosto muito dela, ela não é judia, mas eu quero me casar com ela porque eu sinto que ela é minha mulher. Eu queria que a sua bênção para você me dar. Então o Rebbe já tinha dado $1 para ele, o Rebbe pegou mais $1 e foi dar para ele, e aí o Rebbe sorriu de orelha a orelha e falou, eu te invejo. Quer dizer, se você fosse perguntar o que um rabino ortodoxo Rebbe iria falar de um argumento como esse, falar, sai daqui, abandona ela, vai embora, volta para a tua religião, deixa a mulher em paz. Não, o Rebbe sorriu para ele falou, te invejo. Ele não entendeu o que eu te invejo. Então ele falou o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Deus dá testes apenas para aquelas pessoas que são capazes de superar. Deus nunca me deu um teste como esse. Você é maior que eu. Loucura. Nesse quesito, você é maior que eu. Vai devagarzinho, de escada em escada, suba os degraus, você vai ver que você vai. Então, deu uma bênção para ele. Ele saiu de lá todo assim, atordoado, chorando, não sei o que mais, copiosamente, na sinagoga junto com o Shabbatai Slavatsky. Depois que ele pôs tudo para fora, ele voltou, ele acabou rompendo com aquela menina, acabou não casando, hoje ele está com uma família, etc. Por que eu conto essa história? É porque são coisas que acontecem. A gente está falando um papo de conversão, a gente está falando um papo... Existe. Dá para fazer? Dá para fazer. É uma coisa séria. Conversão não é simplesmente vem aqui e compra passe, entendeu? Não é dinheiro. Não é dinheiro. Vou te falar uma coisa. Eu estou emendando, mas eu tive um caso importante. Eu tive um caso de uma pessoa que eu ajudei. Ajudei ele é o seguinte, ele estava namorado com uma não-judia, essa mulher ela se interessou no judaísmo verdadeiramente, começou a estudar aqui com um rabino, a gente não faz conversão em São Paulo, os rabinos ortodoxos assinaram um documento de não bater o martelo da conversão aqui. Pode preparar uma pessoa, mas para a pessoa adquirir o papel, o documento de conversão. O diploma de conversão precisa ser feito fora. O Brasil não tem autorização de fazer de acordo com o que foi assinado há um tempo atrás em Israel pelos rabinos de Israel. Enfim, estou te falando como é que é a norma da ortodoxia geral aqui no Brasil como um todo. Então, essa pessoa ela estudou aqui, se formou, quer dizer, ela estava pronta e apta para poder se converter. No fim, eu estava viajando para os Estados Unidos e tinha um tribunal dos Estados Unidos que ia tomar conta dessa menina, mas ela não falava inglês. Eu me prontifiquei, eu posso te ajudar a traduzir. Não tinha nada a ver com ela, tinha a ver com o marido, que ele era meu amigo, e pediu se eu podia dar um help para ela para poder traduzir no tribunal. E assim eu fiz, tudo, etc. Voltamos para cá, no Brasil, ela passou as provas, em outras palavras, estava uma mulher que estava cumprindo tudo e mais um pouco de judaísmo. Realmente ela levou 2 anos, ela estudou, trabalhou, estava vivendo, sabe? Via-se que realmente ela incorporou o tal do judaísmo assim na veia e marcaram data para poder ela finalmente adquirir a sua conversão, banhar-se na mikve, que é uma tradição, que é assim que se faz, receber o judaísmo como um todo. Só que não falamos nada sobre o dinheiro até então. Sabe, o cara estava do meu lado, ele falou, Rabino, liga lá para o tribunal, vê aí quanto vai me custar essa brincadeira.
os caras estão ajudando, de repente eles estão pensando que eu vou pagar, não é, você sabe como é que é, vamos ver se vale a pena ou não vale a pena. Eu liguei em viva voz no meu escritório para o chefe do tribunal, o marido estava na minha sala, falou, Rabino, já está tudo marcado, qual o problema? Ela vai vir aqui para ser comentada. Eu falei, não, vamos falar de business. Ele falou, quanto vai custar a conversão? O cara ficou tão nervoso, o cara falou, o quê? Assim, eu fiquei chocado, ele falou, o quê? Você está me falando de dinheiro? O mérito de trazer uma alma abaixo das asas do Criador do Universo? E você está me falando sobre dinheiro e pagar? Você nunca mais me liga se eu falar sobre dinheiro comigo, Deus me livre. Eu falei, pô, será que eu estou falando com o Rabino mesmo? Agora quem ficou desconfiado sou eu. Eu falei, não é possível um negócio desse. Eu falei, será uma coisa dessa? Aí ele falou, se ela quiser, eu falei, pronto, agora, se ela quiser, olha que ele falou, que ela traga um envelope de tip, de doação, vai, caixinha. Caixinha para mulher que vai abrir a mente fora do horário dela. Essa mulher não tem que vir aqui, porque as conversões, o banho da mente tem que ser feito de dia, não de noite. Para essa mulher que está fazendo, se ela quiser dar para ela, porque ela não tem nada a ver com a história, e a gente vai trazer ela no dia, etc. Eu achei tão lindo, tão bonito uma coisa dessa. Então é uma história real. Estou te contando, não vou dar nome aos bois, porque eu não peguei autorização, claro. mas assim que é. Você sabe, eu acho, de verdade, Renato, estou te falando de coração, eu acho que judaísmo, na real, como você falou, e eu sei também, é um grande fardo. É uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Eu não acho que fardo para mim, eu traduzo em responsabilidade. Não é que é um fardo, é muita coisa para cumprir. Não é uma coisa simples. É que no judaísmo você vai levar o pacote inteiro, não tem meio pacote, e aí depois você tá bom, você não vai, né? Mas a gente difícil, usa a expressão no hebraico, Kabbalat, ou receber o jugo divino. É um compromisso. Compromisso gigante. Um compromisso gigante no teu dia a dia que envolve toda a sua vida, sabe? Então, sugerir isso para alguém é ruim, entendeu? No sentido que você está tirando a liberdade dela. A pessoa se identifica com isso, lindo e maravilhoso, como falamos em capítulos anteriores, era uma alma judia que veio num corpo não judeu, que está procurando, etc. Judeus, que a gente já falou isso. E uma coisa, eu acho que tem que ficar claro aqui nesse programa, que a gente não está pichando nada nem ninguém, Deus não está falando que esse jeito está certo, está errado. Não precisa, a pessoa não precisa. Isso. Não precisa e não deve. O que a gente está falando aqui é, a Torá são leis escritas, ponto. Essas leis existem desde sempre, ponto. Pode converter? Pode. Como converte? Se a gente estiver falando do judaísmo, que é esse que respeita as leis, como converter? Sim. A pessoa tem que respeitar as leis de ponta a ponta. Eu não estamos falando um negócio aqui que, oh meu Deus, como eles falam, um negócio desse. Não, cara, tem que respeitar de ponta a ponta e assumir para si. Essas são as regras. Que esta vai ser a minha vida e eu aceito isso aqui para mim por causa da vida. Sim. Se você aceita por causa da vida, vocês podem se converter de uma maneira ortodoxa, kasher, e que tudo funciona. Ah, mas eu não pratico nada, e aí eu vou lá e vou fazer em outro lugar, e lá eles vão fazer... Né? Uma vez eu tive uma discussão muito forte com uma pessoa, muito forte. Porque a discussão era a seguinte, olha, minha mãe se converteu na reformista, e eu sou judia. Fiz minha vida inteira judaísmo, ponta a ponta, escola, estudo, bar mitzvah, filho, tudo. Eu fiz tudo. Aí ela falou assim, eu não entendo por que não me aceitam na sinagoga ortodoxa. Eu falei, não. Aceita na sinagoga ortodoxa, você pode entrar lá, pode rezar, e eu te mandar embora. Porém, se você quer casar teu filho, se você quer fazer bris, você quer fazer bat mitzvah da tua filha, você tem que ir na sinagoga onde você foi convertida. Lá tá tudo certo, lá não tem nada de errado, você pode ir lá, eles vão falar que data que a senhora quer, pode marcar aqui por gentileza. Então assim, quem segue de um jeito, segue de um jeito. Quem segue de outro jeito, segue de outro jeito. Agora, não tem aqui, você quer saber como a Torá fala para fazer? Este jeito a Torá fala para fazer. Mas você fez desse jeito? Vai no lugar onde as pessoas fazem desse jeito e está tudo bem para você. Lá vai funcionar lá. Então, o que eu acho que existe aqui é uma questão também muito, muito complexa. A minha irmã foi embora para Israel, anos atrás. Minha irmã era médica. Ela chegou lá e falou que a senhora não pode ser médica.
Aqui você vai ter que passar por um processo para eu saber se você pode ser médico. Aqui você não pode ser médico. Se quiser. Se quiser, passe pelo processo. Se você passar pelo processo, for aprovada, aí você vai poder ser médico aqui. É absurdo, já era médico aqui. Nós aceitamos o diploma Pera, daqui. minha irmã era médica aqui há 26 anos. Ela chegou lá, a senhora não pode ser médica. Que é uma Aí, regra diferente. fez a regra. Como foi a regra? 2 anos. 6 meses, nada. Não pode fazer nada. 6 meses depois, agora você vai ser assistente do assistente. Ficou 6 meses assistente do assistente. Depois, só assistente. Mais 6 meses. Vem um monte de gente fazer besteira. E ela não tinha falado nada. Ela era assistente, depois ela era assistente. Vem das pessoas fazendo coisa que não devia fazer e ela tinha que ficar quieta. Ela era assistente. Depois ela foi ser médica assistente. E depois, quando viram que ela tem capacidade de tudo isso, 2 anos depois falaram para a senhora está liberada, a senhora é médica. Então, assim, o que eu acho que tem que ficar claro é que dentro de uma comunidade em que existem normas, regras, leis e tudo mais, naquela comunidade valem as normas, regras e tradições daquela comunidade. Você está em outra comunidade, vale as regras, normas, leis daquela comunidade. E na outra, e na outra, e na outra, e na outra. Sim. Então, assim, por isso que eu quero falar assim, sim, a gente acha errado, se a gente pode falar essa palavra que não é pesada, errado, se você não cumpre a Torá. Porque a gente acredita que a Torá é a lei, pronto, acabou. Então você deveria seguir a Torá. Ah, mas eu decidi. Ah, Zaigebend, vai, segue tua vida, tá tudo lindo, pode fazer, não tem problema. Mas você não pode exigir que a comunidade daqui e a comunidade de lá achem a mesma coisa. Não vai ser assim. Porque esse sim é a grande discussão. Você tá aqui, você tá aqui, você tá ali, todo mundo vai viver muito bem, obrigado, mas não dá para exigir. A única coisa, eu concordo com você, apesar de só um único detalhe, que é o que eu vejo que, pelo menos assim, eu vejo como uma pirâmide. No sentido que você tem várias fachadas, onde vivem umas certas comunidades que têm menos normas, então eles estão dentro daquela... Quando você chega no cume, vamos chamar seu cume ortodoxia, de lá, você serve para todas. Ah, sim. Nenhum vai deixar de acolher uma pessoa que se converteu ao ortodoxo, ele é aceito por todos. O que não acontece com o contrário. Isso. Contrário, tem comunidades que não assumiram certas regras, ou que adulteraram, que alteraram, transformaram, reformaram, diga como queira. Então lá eles aplicam essas reformas. Mas para cima não é obrigado. Não vai ser aceitado lá em cima. Agora, o cara que está lá em cima, que ele chegou lá, então ele pode dar um tiro para tudo quanto é lado. Então isso é importante, Eurinho. Não, e de novo eu quero deixar claro, Dani, para ninguém falar, em cima é quem é melhor, embaixo. Não é isso, cara. Está falando isso, não importa, né? Pode montar isso aqui de qualquer jeito. Não. Só que o que está no ortodoxo é aceito por todos, o que está em todos não tem como encaixar na lei, cara. A única coisa que eu quero deixar claro, no bom sentido, para a pessoa que está ouvindo, amigo, você vai procurar não importa qual que seja a sua área, mas você vai procurar uma conversão reformista, você vai ser aceito muito bem, como você falou, para a comunidade reformista, entendeu? Mas você não vai ser aceito nas outras. É isso. Entendeu? O contrário não é. O contrário não é. Pronto, é só isso que eu quero deixar, porque saiba que você está pegando e uma fatia de pessoas. Pode ser que resolva hoje para você, pode ser que essa tua comunidade há de eterno. Agora, se o teu filho for namorar uma ortodoxa, você vai ter pepino, cara. Acorda hoje para tua vida. Você procurou. É difícil. Você tem que estar ciente que vai ter um problema lá na frente. Que pode ter um problema lá na frente. E você escutou esse programa? Então lembra, eu sei que eu estou pegando esse pacote, então lindo e maravilhoso, é isso, já se contenta nesse pacote. Qualquer coisa que sair desse pacote para cima, e qualquer um, às vezes não é você já está resolvido com o teu marido, mas é o teu filho, a tua filha, vai namorar alguém, vai ser rejeitado. Só estou te avisando que vai ser rejeitado. Então procura bem o que você quer da tua vida. Pode sempre querer, sempre vai dar para resolver, mas lembra que você não resolveu para sempre. Sim. É igual você está comprando uma coisa, você está comprando uma coisa original, está comprando uma coisa não original, pronto, é só isso. Coisa original você pega um cabo original do Apple, ele vai carregar mais rápido, você vai pegar um carro Xing Ling, pode ser que vai queimar mais cedo, não importa. E não estou julgando de novo quem é quem, só estou te falando que é pepino, você tem que estar atento à tua escolha. Eu acho que a gente vai, assim, porque a gente vai ter que fechar o nosso programa, porque a gente está terminando a nossa hora, para variar. Mas eu acho que o que a gente tem que deixar aqui dito é o seguinte, olha, ortodoxos acreditam na Torá em 100% do que está escrito lá dentro. Ok. Ponto final.
Se há qualquer coisa depois disso, aí já não é aceito. E o que aceita é o que está escrito lá. Com as suas interpretações, autênticas e com os milenares. estudos milenares que foram feitos. Como você falou, se Moshe descer aqui, você vai falar com ele igual se fosse na época, tudo vai acontecer normal. Aí muita gente vai, tá vendo como é retrógrado? Vai falar igual Moshe. Mas eu não vou entrar nessa discussão agora, porque isso é bobeira. Mas ok, a gente tem essa situação. Depois, você tem pessoas que fazem outras análises, pensam de outra maneira. Os ortodoxos não pensam de outra maneira, só pensam dessa maneira. Você quer pensar de outra maneira? Maravilhoso. Vai, tá tudo certo. Você vai, um dia você quer misturar isso com quem não pensa dessa maneira, tem complicações, porque as pessoas pensam diferente. Aí pode resolver? Pode. Aí vai ter que resolver do jeito que tiver que resolver. É fácil? Não é fácil. Mas pode. Então, assim, mas eu interpreto diferente, penso diferente, e eu acho que esse é o certo. Beleza, maravilhoso. A pessoa viveu a vida tranquila e vai em frente, dá tudo certo. Não tem problema. Filha, viva a vida. Cada um vive a vida do jeito que acredita. Porém, kasher, ortodoxo, Torá, não tem mudança. Isso aqui é o quadradinho, o fechadinho da caixinha, é isso aqui, esse aqui é o que Deus mandou para nós, é o que nós temos, goste ou não goste, acha bom, acha ruim, não dá para reformar, não dá para mudar. Mas se você mudou, você reformou, você trocou, você pensou diferente, maravilhoso. Você viveu nessa comunidade, mas se um dia tiver... Saiba o que você está levando, só isso. Saiba o que você está levando. É um tema complexo, é um tema difícil. Eu acho que está respondido que existe conversão, está na Torá, feita por muitos e muitos. Grandes da Torá foram grandes. Gigantes. Mashiach vai ser um descendente de uma convertida e está tudo certo. Porém, as regras ortodoxas são as regras ortodoxas. E as que não são ortodoxas, para os ortodoxos ela não é válida. E para as outras comunidades, está tudo certo. Está tudo bem, todo mundo vai viver em paz. Ninguém vai mexer com ninguém, nem para lá, nem para cá. É isso. Muito bom, amigo Dani. E assim vamos encerrando o nosso programa polêmico de conversão no judaísmo, Rabino Dani Ashkenazi. Sempre com agradecimentos a BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente faça com os nossos podcasts. E voltaremos semana que vem, terça-feira, 8h30 da noite, se Deus quiser, com mais um Papo Kasher, Bezrat Hashem, e com mais assuntos polêmicos, amigo Dani, porque a gente não para, o mundo não para. Estaremos aqui, Instagram, Spotify, YouTube, não tem como falar que não tem onde assistir, porque está em todo lugar. E indiquem para amigos e inimigos, por favor. A comunidade, e para convertidos, a comunidade tem que crescer, Vamos que vamos. Abraços a todos, até semana que vem. Lechaim, lechaim.